Olá, olá! Sejam bem-vindos para mais um episódio do Propulsor Empresarial Podcast. Esse é o episódio especial, o episódio que encerra a primeira temporada. Eu sou Evandro Pérsico, sou palestrante, mentor de vendas, mentor de líderes e treinador comportamental. E hoje encerramos uma etapa de um projeto que me deu muita alegria, que me deu muita satisfação, mas ao mesmo tempo bastante trabalho. Só que eu não trabalhei sozinho. E nesse episódio, então, teremos o prazer de não só termos convidados, mas sim de reunirmos parte essencial que foi a construção desse projeto. Profissionais com trajetórias distintas, mas que compartilham a mesma visão de consistência, colaboração e evolução contínua. Ao longo dos últimos meses, estiveram nos bastidores contribuindo para transformar uma ideia em algo concreto que conectou estratégia, comunicação e execução. E foi muito prazeroso estar na condução de tudo isso. E agora, não podemos deixar de agradecer mais uma vez parte fundamental para esse projeto ter acontecido, que foram os nossos queridos apoiadores, que sem eles também nada teria acontecido. Aliás, muitos deles estiveram aqui nos prestigiando ao longo desses meses. Vamos lá. Vamos agradecer, então, do mais profundo do nosso coração, Furlaneto Tintas, tintas prediais, industriais e automotivas, presente em várias cidades da região. E da mesma forma, com o mesmo carinho, Gasperim Pilate Construções, construindo empreendimentos de bem morar, presente em 6 cidades da região. Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Farroupilha, Garibaldi e Torres. E aqui, fazendo um link para o meu grande amigo Caio, das lojas Ponto Moderno, especializada em móveis para salas de estar, salas de jantar, cozinhas, dormitórios, ambientes comerciais. Também saudar a competência dos que também estiveram aqui, o Maicon principalmente, Real Assessoria Empresarial, serviço de contabilidade e soluções estratégicas para negócios com visão do futuro para muito além do agora. E não podemos deixar de saudar com muita alegria Estúdio Visual, Comunicação e Design, sua agência de publicidade e marketing, serviços de assessoria, audiovisual, fotografia, branding, gestão de redes sociais e muito mais. E claro, não pode faltar a Vision Comunicação Visual, especialista em comunicação visual com mais de 10 anos de mercado, comunicando a força de cada negócio. Sendo aqui, claro, o Josué, que esteve 2 vezes conosco, um homem de visão, com o nome da sua empresa, conectando muito com esta qualidade que ele possui. E quero aqui deixar um grande abraço para o Jean e para a Mônica, da Langon Imóveis, que iniciaram o projeto conosco também. Mas muito bem, vamos apresentar os nossos queridos convidados que não são convidados, estiveram conosco desde o início. Então vamos começar com Jean Carlos Teixeira, que é graduado em Publicidade e Propaganda pela Unicinos, com 10 anos de experiência em comunicação, marketing e produção audiovisual, atuando em agências, setor público e como proprietário da Estúdio Visual, Comunicação e Design. Muito bem. Também é professor e possui trajetória no voluntariado no Léo Clube. Sim. Léo Clube. Muito bem. É bom, importante citar, né? Sim. E claro, temos também, então, o dono da casa, né? O patrão desse CTG, o nosso querido Diogo Setolin. Possui formação técnica em eletricidade industrial e atuando em gestão comercial. Sendo responsável pela área comercial da Grande Setolin e gerente da rádio Conexão FM 87.5, trazendo uma visão prática de operação e gestor. Meus queridos convidados, e aqui eu vou começar pelo Diogo, que é o dono da casa. A provocação de hoje é: consistência nasce da colaboração. Meus queridos, como é bom estarmos juntos no Propulsor Empresarial Podcast. Muito boa tarde a todos, boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo quando o pessoal for assistir esse podcast aqui. É uma satisfação enorme, Evandro, tá podendo agora, então, dentro, né, aparecendo nas imagens aqui, né, te parabenizar por toda essa primeira etapa, né, e também dar um oi pro Jean, nosso colega aí dos bastidores, né. Evandro, a provocação, ela é interessante, né, constância, toda a nossa o nosso momento aí de botar em prática esse projeto
que surgiu da tua ideia. Um pouquinho de cada um, a versatilidade também, acho que foi um grande ponto aí que a gente teve, né? Porque a agenda não dependeu só de nós três, tem toda uma questão extra aí que precisou, né? Ser ajustado, enfim. Eu acho que são os dois termos aí dessa provocação, a constância e a versatilidade, que foi um grande ponto forte da nossa equipe, né? A gente fez um triângulo bem interessante aí para promover esses conteúdos, né? Que o pessoal que pôde e ainda vão assistir, tiveram esse crescimento, desde forma intelectual e até profissional, né? Maneira empresarial, que foi tratado aqui. Poucos podcasts relacionados a isso tiveram, né? Então, a vocês aí que puxaram a fila, tem todos os parabéns do mundo aí por essa grande empreitada aí, viu? Muito bem, Diogo, muito bem. E você, Jean? Agora, deixa eu falar uma coisa antes de passar a bola pro Jean. O Jean, ele era o fantasminha. Eventualmente ele passava de um lado, passava de outro, me assoprava, me xingou. Sim, ele me xingou. Me xingou bastante quando eu fazia alguma coisa errada. E agora, então, já que me xingou bastante, vamos ver como se sai, né? Então, aí que tá. Vamos lá. Jean, por favor, consistência nasce da colaboração. O que você me diz? Bom, primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Que nem o Diogo falou, não sei em que momento o pessoal vai assistir. Antes de responder a provocação, eu só quero pedir desculpas para todos os convidados. Por quê? Todo mundo chegava aqui meio nervoso, meio ansioso, e eu lá no meu cantinho, eu sempre falava, não, respira, é tranquilo, é calmo. Agora que eu tô na frente de uma webcam e no microfone, é difícil, é complicado, não é tão fácil. E eu acalmando, agora alguém tem que me acalmar também aqui. Eu Jean, calma, respira. Eu sei que tu tá acostumado a estar por trás da câmera. Sempre nos bastidores. Mas agora chegou o teu momento de brilhar. Chegou o momento, o fantasminha apareceu. O fantasminha apareceu. Não, só complementando então a provocação, realmente acho que a gente fez uma equipe muito boa, né? Partiu a ideia do Evandro, um simples áudio, depois uma simples reunião, né? Tu chegou querendo falar, tô com essa ideia, o que tu acha? Será que tu pega junto comigo? E aí a gente juntou com a Rádio Conexão, juntamente com o Diogo, né? Então, cada um com a sua expertise, né? Eu com conhecimento ali de filmagem, de edição, o Diogo também de câmera, de áudio, de toda a estrutura. Eu acho que foi bem bacana essa construção, enfim. E estamos aqui, né? A gente fechou 6 meses, uma coisa que a gente tinha essa noção que a gente ia chegar, mas chegou em algum momento que tu fez, será que vai chegar 6 meses? Será que vamos conseguir? Será que vai ter tempo? Vamos ter força? Porque, querendo ou não, é um trabalho, é um comprometimento. Então, acho que os três aqui se ajudou, um no outro, um puxando o outro. E eu acho que foi uma consistência muito boa, assim, dessa união e dessa primeira temporada, né, digamos, do Propulsor. Perfeito, que legal. Eu quero trazer para essa jogada uma linha cronológica, porque eu acho que é muito bacana, para as pessoas saberem como aconteceu. Uhum. Porque eu vinha com vontade de mover algo assim. Na verdade, eu sempre digo assim... Oi? Tu queria ser convidado. Eu queria ser convidado, isso aí. Eu queria ser convidado, eu assistia os famosos, o pessoal aqui da região, e ninguém me convidava. Eu digo, quer saber? Eu vou ali, vou fazer o meu. Mas eu vinha com essa vontade e eu não sabia como... E tinha muito tempo vontade de falar com o Diogo, para ver como é que é. E então, até a gente acompanhava o do William. Exato. O do William. Então, a gente via que ele estava fazendo, sabia que era aqui. E teve um dia que eu voltei de viagem e eu digo, quer saber? Eu vou mandar um áudio pro Diogo. E pedir quando ele poderia me receber. E foi no mesmo dia, né, Diogo? Eu te mandei o áudio, cara, tô livre, vem aí. E aí eu peguei, vim aqui, conversei com o Diogo e no início me apavorei. Porque eu imaginei que ia ser mais simples. Aí eu digo, não, tá, mas beleza. Se eu conseguir um apoio, eu acho que rola. Aí eu falei, aí entrei em contato contigo. E foi pro dia seguinte que a gente conseguiu a reunião. Isso, E aí, né, Jean, naquele momento que eu conversei contigo e você também se mostrou entusiasmado, eu digo, pronto, deu certo. E aí teve uma outra parte. Organizando com vocês, eu precisei conversar com os nossos queridos apoiadores para ver o quanto que ou eu estava ficando maluco ou poderia ser feito. E eu procurei diretamente pessoas que eu respeito pra caramba, que eu acredito no conhecimento deles e principalmente que são francos comigo. Ótimo.
Porque se eu tivesse viajando na minha ideia, aí eles iam, cara, tu me leva a mal, mas tu tá viajando. E aí, beleza, dava um passo atrás. E assim, o principal apoio, e aqui eu faço questão de dizer, até eu gostaria que esse fosse um corte, Jean, que o Jean ainda vai fazer esse corte. Ainda estou trabalhando, já. Esse fosse um corte que eu pudesse até enviar para eles. Sim. Porque o grande apoio de verdade não foi o financeiro. O apoio de verdade foram eles olharem nos meus olhos, Evandro, que ideia legal, vai firme que vai ser muito legal. Acreditar no projeto. Esse foi o apoio. Sim. Esse foi o apoio. Então, eu faço questão de, nessas primeiras falas, recordar e valorizar. Não o apoio monetário, que foi importante. É importante, mas a confiança dessas pessoas no meu trabalho e nessa ideia, que alguns dirão que é meio maluca, né, Diogo? Mas se ninguém faz, ninguém faz. Então, não, exato. É sobre isso. Muito bem, então vamos fazer esse programa acontecer, né? Isso aí. Gente, olha só. Trabalho em conjunto, em equipe, é uma coisa que parece simples na teoria, não é verdade? Eu queria que, já que para fazer o link, e depois até a gente volta um pouquinho em outro elemento que eu queria trazer, mas na prática precisou de alguns ajustes, né? Puxa vida. Vários. Como é que diz, no decorrer da estrada as melancias vão se ajustando. Mas, pois é, então, o que vocês acham que fortaleceu essa nossa parceria ao longo desses meses? Quer falar, Jean? Pode falar. Tá. Eu acho que até listei 3 coisas importantes para não esquecer. Eu acho que foi o alinhamento da expectativa. Né? Eu acho que tu trouxe a ideia, tu trouxe a tua expectativa. Nisso, tu pegou a expectativa do Diogo também para esse projeto. Tu pegou a minha expectativa. Então, todo mundo tinha uma expectativa, tinha uma visão. E cada um colocou um pouquinho em cima ali para o projeto dar certo. Comunicação, que eu acho que é o mais importante, né? Que não existe podcast, não existe rádio sem uma boa comunicação. Né? Todos tinham que estar ali limpos, digamos assim, para falar, né? Não podia ter nenhum tabu, tipo, se não tinha alguma coisa boa, tinha que falar, se tinha alguma coisa para ajustar, tinha que falar, e todo mundo, obviamente, se respeitar, que cada um tem a sua opinião, mas entrar em um acordo para ficar bom para todo mundo, bom para mim na hora de edição, bom para ti na hora do entrevistado, e bom para o Diogo também para chegar na melhor imagem. Chegar na melhor imagem, exato. E a última que eu listei é confiança, né? Se tu não confiar no meu trabalho pós podcast, não ia dar certo. Se a gente não tivesse confiança no Diogo para botar ao vivo, para fazer as gravações, não daria certo. Então, acho que desses 3 é isso: alinhamento, expectativa, comunicação e confiança. E é importante, quem nos ouve ao vivo pela rádio, teve momentos que foi feito ao vivo à noite. Teve momentos que foi ao vivo. Então, teve várias situações. Isso. Teve vezes que era para ser ao vivo e não foi. A gente teve que gravar e botar. Então, sim, teve de tudo, né? Teve de tudo. Pequenos contratempos de tecnologia. Não foi nada nosso. Mas digamos, isso como afinal de contas é propulsor empresarial, né? Exato. É a vida do empresário. Acontece problemas, a gente resolve e segue o baile. E é um detalhe importante também que o Jean trouxe aqui, a questão dos ajustes. Porque aí que fica até um cortezinho legal, uma ideia aí para quem está afim de fazer isso aí. A rede social, que o objetivo era YouTube, nesse caso aí, podcast para YouTube, são métricas, né? Tu faz um teste, deu certo, permanece, tenta outro, deu melhor, então muda para outro formato, né? Foi isso aí que a gente fez isso, né? A gente fez um formato gravação e um formato ao vivo. Alguns ajustes se tornaram melhor o gravado do que o ao vivo, e o resultado, de fato, acabou sendo melhor o gravado, né? Mas trazendo à tona a resposta para a tua pergunta, no meu caso, poucas palavras eu vou copiar do que o Jean falou. O comprometimento e também a humildade nossa aí. Porque, assim, precisava fazer os ajustes. Mas se a gente não tem um pouquinho de cada um, não tem uma certa humildade, a gente daqui a pouco acha que a pessoa está sendo meio chato, sabe? Então, sim, a conversação foi muito boa, a humildade e o respeito também. Porque foi fato, né, que várias mudanças nós tivemos que fazer. Sim. Alinhamentos de vários momentos aí, enfim, né? Isso tudo, trazendo o que tu acabou de citar na questão empresarial,
é necessária, né? Uma equipe e outra, nós somos em 3. Tinha os convidados era só falar e deu, né? A parte estrutural era nossa, né? Agora, numa equipe, numa empresa que tu lida com 10, 15, 20, 30, 100 pessoas, e aí como é que é? Então, começa pequeno para poder levar no maiorzão depois. É isso aí. Sabe que eu quero aproveitar esse gancho, porque por obviedade dos papéis de cada um, eu acabei, de nós 3, aparecendo o tempo todo, né? E eu fui o que mais atrapalhou a vida de vocês, fui eu. Com certeza. Mas sem dúvida, eu não vou esconder. O que não deve, Eu não vou esconder. Bom, até eu quero mandar um abração pro Rafael Lume, que eu marquei aqui na rádio, e contigo, vocês dois, marquei um dia e ele eu convidei para outro dia. É verdade. E aí ainda conseguimos ajustar um horário para ele vir no dia que tinha marcado, porque não tinha agenda. Olha, esse dia foi bom. Esse dia foi bom, Foi né? ótimo. Foi ótimo. Enfim, foi muitas histórias legais a gente tem para contar. Os bastidores, eles... A gente era preocupado que o Jean não caísse na iluminação aqui. Mas isso é que é o bacana mostrar para o pessoal que nos assiste aí, que tem perrengue. Tem perrengue. É perfeito, sabe que não tem, né? Não, teve aquela noite muito legal também do pessoal da Real Assessoria, o Maicon e a Luciane, se eu não me engano. Luciane. Sim. E teve, como era ao vivo, teve participação. Sim. Teve participação. E aí o Jean queria me chamar para me contar que tinha pergunta. E ele tentava e fazia barulho. E eu não olhava. Mas um pouco eu tava jogando um papel na Não, e Diogo, tu nem sabe. Daí eu disse para ele assim: Jean, tu pode fazer um barulho, alguma coisa, entrega um papel. E depois daquele dia eu ficava mais atento. E aí teve um dia que ele começou a instalar os dedos. Eu começava a olhar para ele para ver se ele tinha alguma coisa para mim. Não, ele tava só instalando os dedos. Aconteceu isso também. Muito bom, muito bom. Muitas histórias de bastidor para contar. Muito bem. Gente, inclusive tivemos até algumas edições, né, no meio de convidados que falaram alguma coisa e depois não gostariam que saísse. Isso teve também. E a gente procurou tratar todo mundo com muito respeito, né? Sem dúvida. Porque tem que ficar natural para eles também, né? Exato. Eles também têm que se sentir à vontade no que eles falaram, porque tudo que a gente fala tem responsabilidade. Hoje em dia está um pouco maior, né? Então, eles também se sentiram à vontade. E é uma situação que vale salientar aqui. Quando o convidado fica à vontade para poder dizer, eu gostaria que cortasse esse trechinho, isso. Eu acho que a gente chegou no objetivo, entende? Sim, se sentiram à vontade e não sentiram aquele medo de será que eu peço, será que eu não peço? Não, e deu tudo certo, né? Teve o caso, sim, que alguém falou um negocinho, mas tipo, foi uma questão que ela viu, né? A convidada, no caso, viu que talvez pra ela não pegaria bem. Pra nós 3, tipo, a gente que não entendia sobre o assunto, a gente, beleza, pra nós passou. Aí ela conversou e tal, e aí eu fiz o trabalho de cortar, e sem problema nenhum. E é sobre isso. É sobre isso. É sobre fazer o que tem que fazer. Exato, pra ela ficar confortável também. Exatamente. Muito bem, muito bem. Mas sabe, tem umas coisas, eu acho muito legal poder contar o que o pessoal não tá vendo, porque querendo ou não querendo, existem muitas coisas de bastidores, e algumas são essenciais. Na opinião de vocês, para essa consistência, sobre essas coisas essenciais, esses elementos, o que mais marcou você sobre esse elemento? Não, isso foi essencial. Sem isso, nós não teríamos evoluído em nada. Sem isso, esse foi o elemento chave. Na opinião de você. Agora eu vou passar para o Diogo, mas eu vou fazendo esse movimento. Eu ia mandar para ele. Tudo cada vez já tava aqui, ó. Né? Tá bom. Vai para ti. Vai para ele. Não, mas assim, Evandro, o sucesso, seja do trabalho que for, para mim, conhecimento e constância. E nesse caso, constância e conhecimento se remonta à tua pessoa. Porque tu era o cabeça, o podcast leva o teu nome, final, tudo mais. Mas, enfim, quando vinha o convidado aqui, tu se inteirava do assunto dele, do que ele fazia, o conhecimento do mundo empresarial, afinal, tu é também, como é que é? Treinamento. Treinador comportamental, exatamente. Mentor, coach também. Então, isso, na minha opinião, foi fundamental para o sucesso do programa, do podcast. Então, constância, porque não é fácil montar isso em casa.
tem tudo, a pessoa acha que vem aí, traz o convidado, vem as perguntas na hora, mas não é assim que funciona. Então tem a constância de ter o serviço... Te confesso que eu achava que ia ser assim, tá, no início. Mas eu tinha avisado que não era fácil. Eu achava que ia ser mais fácil, sim. Tu falou que saiu assustado da primeira reunião, eu tinha dado a real, né? E conhecimento de causa. Porque tu vinha aí, e vale falar aqui, sem citar nome, é claro, para não ter, enfim, não desvalorizar ninguém, muito pelo contrário. Mas tem algumas pessoas que desenvolvem um pouco mais o assunto e algumas não. Então, se tu não tem um mínimo de conhecimento sobre o assunto daquela pessoa para te puxar um gancho ali, né, e continuar um bate-papo, o assunto acaba, fica naquele clima que vai, não vai, e aí o programa que é para ser de 1 hora, o podcast, vira em 45 minutos. Fica uma situação delicada, né? Então, para mim, é isso. É a constância e conhecimento do mediador. Agradeço o elogio. Esse elogio veio de graça. Muito obrigado. Muito obrigado. É uma realidade. Obrigado. Olha, tô fazendo o coraçãozinho pro Diogo, para quem nos vê. Não, faz meias. Que horror. Muito bem. Sabe que hoje tem uma situação que tem gente que ainda faz assim, mas tem a novidade que é assim agora. Assim, é. É assim? Uhum. É. Mas assim, é que a gente é gringo, né? Assim é outra coisa. Muito bom. Jean. Não, eu acho que a palavra, levando uma brincadeira, seria paciência, tá? No meu, agora eu vou... Puxar a brasa pra passar. Não, eu vou... O clima tá bonito, tá sério, mas tu falou que tem que ser natural, né? Então, sim, eu sou meio palhaço. Mas eu acho que paciência no sentido que às vezes a gente é cobrado, né? Querendo ou não, é uma constância que precisa ter... Como é que eu pensei antes? Disciplina. Tem que ter disciplina e paciência. Porque, que nem complementando o que o Diogo falou, disciplina de tu tem que ir atrás, né, no caso do Evandro, tem que ir atrás do convidado, conhecer o convidado, fazer a pauta, pedir foto, pedir aquilo, me mandar, eu fazer a arte, mandar pro Diogo, vir gravar, fazer edição. Então, o pessoal vê, eu tô vendo ao vivo, tá bonitinho, o Evandro perguntou, o convidado respondeu, o Diogo apertou o play e parou, o Jean editou. Mas por trás, se tu não tem disciplina e paciência também de ter o tempo e de fazer tudo, não dá. Porque quantas vezes também teve momentos que sei lá, tu tava meio apertado, eu tava meio apertado. Tem momentos, né? Nesses 6 meses tudo pode acontecer. Então teve momentos que, tipo, tu me cobrou, tá. E os cortes, cadê? Que pra quem não sabe, gente, a ideia inicial do Evandro era acabou o podcast, fazer os cortes e mandar. De vez em quando eu mandava uns 4, 5 programas junto pra ele. Aconteceu. Uns 12 vídeos. Foi raro, mas ele. Aconteceu o tempo todo. Foi raro, mas aconteceu sempre. E eu acho que é mais isso. Acho que é disciplina e... Para ter acontecido, né? O podcast, eu acho que não tem outra palavra a mais do que isso. Aproveitando esse gancho aqui dessa pergunta aí, acho que é interessante a gente falar também. A constância e dedicação também foi citado por muitos convidados. Né? Isso. Sim, muitos deles disseram, porque claro, são empresários todos que vieram aqui, independente da profissão de cada um, foi um tema, umas palavras aí meio que todos falaram, dedicação, constância, né, 100% de foco em vários momentos, não desistir porque coisa ruim acontece, né, vários citaram isso, vários. Verdade. Sabe que eu quero aproveitar o teu gancho, Diogo, e normalmente, aqui também o famoso entre nós, né? Isso. E a mim, eu agradeço muito as palavras do Diogo e levo muito em consideração as palavras do Jean. Contudo, a minha opinião é um pouco diferente. Eu coloco a qualidade do que a gente entregou na conta dos convidados. Sim. Porque, cara, assim, ó, com o perdão da palavra, e eu não sei se eu poderia usar esse termo na rádio, mas enfim, cara, não teve um bunda mole. Isso pode. Não teve bunda mole. Foi tudo gente do mais alto gabarito que aceitou vir, compartilhar seus conhecimentos. Ok, alguns com mais facilidade em desenrolar em relação a outros, mas isso é característica da pessoa. Mas não teve uma pessoa... esse cara era fraquinho.
Não, Não todo tem, mundo com não. uma bagagem, com conteúdo a compartilhar, com uma intenção no coração de contribuir com quem quer crescer, que a gente falou tantas vezes, contribuir com quem quer crescer. E todo mundo veio com esse desejo, não, eu vou contribuir com quem quer crescer. E eu boto, se fizermos um trabalho de qualidade, eu coloco na conta não só do nosso trabalho, do nosso suor, mas também do conhecimento de quem veio. Desculpa. Vai. É que daí eu achei que tu ia puxar a questão dos convidados depois, por isso que eu não toquei no assunto. Mas, por exemplo, Evandro, a gente trouxe aqui, trouxe Ferraris aqui. Grandes empresários. Nossa, só que se não tem um motorista bom para conduzir, não sai do chão. Pode ser. Desenrola aí, toca aí. Eles fariam, contariam a experiência da vida deles, tudo. Mas, então, entrando no assunto do convidado, não ter. Garibaldi está muito bem representado nessa questão empresariado aí. E a teve nossa outros de região, fora. né? Tem o pessoal de Bento também. Teve, né? exatamente. Posso só complementar? Por favor. Nesse sentido que tu falou dos entrevistados também apoiar o projeto, tu falou que o Josué veio 2 vezes, mas a Morgana também veio 2 vezes. também veio 2 vezes. E levando em consideração isso, ela veio como convidada para falar do trabalho dela. E ela, se não me corrija se eu estou errado, ela se prontificou, leu o teu livro e te chamou para fazer mais um programa para ela trazer Isso debates. aí, então ela te incentivou a fazer mais um programa para comentar o lado pegar o teu livro, né, no caso, e trazer para a parte financeira. Isso. Então ela se empolgou e se entregou no projeto também, né, para ajudar. Não. E assim, os episódios da Morgana, ambos, foi o Thiago junto, né? Isso, que veio do dia do segundo, Thiago. o marido dela. Me encantou. Eu já conhecia, a Morgana já me encantava do mundo, assim, de conhecê-la. E os episódios dela fez com que eu me encantasse mais ainda, porque eu sempre conheci com mais proximidade a qualidade profissional da Morgana, que é indiscutível até pelos resultados que ela gera. Mas agora, naquele momento, poder conhecer um pouco mais do ser humano Morgana foi bem legal. Foi muito legal. Muito e surpreendeu, né? Porque ela te chamou assim do nada, li teu livro e gostaria de Não, comentar. E cumpriu a palavra, né? E Porque eu cumpriu, dei o livro pra ela. Exato. E ela disse, não, eu vou ler. Vou ler e vou comentar. E foi de palavra. Foi muito bom. Mas já que nós estamos falando de convidado, assim, a gente sabe que todos foram bons e cada um contribuiu e tudo mais. Mas eu gostaria que, na opinião de cada um de vocês, talvez não necessariamente do convidado em si, mas qual o assunto que foi trazido que mais lhes chamou a atenção? Qual assim, digamos, lhes impactou? Caiu alguma ficha individual para vocês? Contem um pouco. Agora eu começo. Vai, Jean. Uma vez cada um. Vai. Não, eu acho que eu que no caso, né, que tô começando, né, eu tô há 10 anos nesse ramo empresarial, mas tipo, no meu estúdio visual fez 1 ano esse ano. E todos os assuntos, na verdade, foram bem importantes. Todos. Porque tu tira um pouquinho de cada um ali. Sobre sustentabilidade, que foi o último. Sobre financeiro. Sobre como liderar uma equipe. Como, no caso, teve... Agora me fugiu o nome da convidada. Que falou sobre branding, marketing. Que a Bruna, que é o lado que mais me interessa, né? Então, eu acho que foi um pouquinho, porque eu saía daqui sempre pensando, então aquele convidado falou sobre liderança. Olha como ele lidera a equipe. Eu ainda não tenho equipe, eu tô formando a minha, então eu já tenho uma visão de como ajustar. Financeiro, nossa, aqui no off eu tirei várias dúvidas. Eu aluguei o convidado, falei, não, agora vai tirar todas as minhas dúvidas. Então, tu não pagou hora de consultoria. Eu tô ali sentadinho quietinho, mas alguma coisa eu tenho que tirar. Alô, Morgana, manda um boleto. Manda um boleto. Então eu acho que foi um pouquinho para agregar sempre, né, no trabalho, porque que nem tu diz, o propulsor empresarial é para ajudar a crescer, né, os pequenos, médios e grandes empresários. Eu que estou começando, isso aqui para mim foi uma escola. Tipo, todos os convidados sempre trouxeram assuntos super importantes e tu sempre tira alguma coisa deles. Então, no meu caso, foi todos, né? Eu sei que é uma resposta minha por cima, minha vaga, mas todos, mas se for para escolher a Bruna, do marketing, que é mais o meu lado. Ok, muito bem. E você, Diogo? E eu vou abrir um parênteses no meio dessa tua pergunta, porque, olha,
quantos podcasts tivemos, né? Quantas? 24. Foram 24. 24 podcasts. Olha, é um curso esse teu podcast aí. Porque tu falou da Bruna, falou de outros, foram feitas várias etapas, que é quase uma escada. É quase uma escada. Né? Se tu analisar assim, foi falado de comportamento, de vestimenta. Investimento. Com a Aline Grégio. Aline. Isso. Né? Foi falado de organização, falado de conversar com a equipe, tudo. Foi feita quase a pirâmide aí, né? da organização de uma empresa, né? O próprio Samuel Basso, com o olhar de gestão dele, um olhar mais... Nossa, e é o que eu ia falar, que a pessoa que me chamou a atenção foi o Samuel Basso, por conta que eu sou apaixonado por venda também, né? E ele falou muito forte nessa questão de vendas, né? Porque realmente, parafraseando aí o Flávio Augusto, a empresa que não vende, quebra. Primeiro tu vende, depois tu contrata alguém para administrar o dinheiro aí, né? Para, enfim, declarar e tudo certo. Então, para mim, justamente foi essa questão aí, o que gerou uma conexão com o meu dia a dia, né? O Samuel Basso aí. Inclusive, vocês saíram e ficamos conversando mais 1 hora aqui, cara. Sim, nós estávamos com um compromisso aquele dia, né? Dia, Ficamos conversando, eu e ele, mais 1 hora aqui sobre empresa, vendas e acelerar o processo de venda e tudo mais. O Samuel, para quem não sabe, ele foi fundador da Otimize Sistemas, em frente aí o Teofânia. Isso. Né? E ele aqui em Garibaldi. E ele é um termo que eu escutei tempo atrás, ele foi disruptivo. Né? O Samuel Basso foi disruptivo. E ele me gerou essa conexão aí com a venda. O assunto dele, nossa, era até difícil para mim ficar passando câmera aqui, porque eu fiquei vidrado assim, sabe, no papo. E realmente foi uma situação que me chamou muita atenção. E se eu puder falar mais outro aí, o assunto que veio agregar, foi da vestimenta, né? Eu acho que a pessoa, se ela quer demonstrar alguma coisa, a primeira impressão realmente é que fica. E é a vestimenta, isso eu assino embaixo com as 2 mãos ainda. Verdade. Sabe que a Aline, ela foi abençoada agora com uma gravidez, né? Oh, que legal! Ela tá grávida e hoje de manhã, inclusive, no BNI, ela teve a apresentação de 7 minutos dela e, sabe, ela até citou a gravidez. Olha, eu fiquei tão feliz por ela, porque Acredito. É um marco na vida, não só de uma pessoa, mas de uma família, né? E querida, eu acho bom. A Aline, eu conheci ela, eu gostei dela de graça, sabe? Um ser humano ela sente-se muito simpática, ela é muito querida, enfim. E ela também, porque ela tem uma agenda muito concorrida, ela também tem aceitado participar do Propulsor. Foi quase uma surpresa, mas o não eu já tinha, né? É verdade. Aí eu convidei. Agora, pegando essa questão do não aí, que é muito interessante falar, para você que é vendedor aí de uma loja, vendedor de uma clínica de nutrição, enfim, de uma farmácia, o não para o vendedor, parafraseando de novo o Flávio Augusto, que é o cara das vendas aí do Brasil, né? O não pro vendedor é a poeira na mão do pedreiro, é o sangue na mão do médico. É isso aí. Né, gente? E é uma frase que é justa, porque com quantas pessoas o vendedor oferece o produto? Nossa, é muita gente. Então é natural que ele receba o não. Aí vem a questão. Tu tem que saber lidar com isso, né? E até o Samuel, na época, ele citou essa passagem aí que realmente muito fantástica. Mas eu quero, se tu falou da Aline aí, tanto ela quanto os outros convidados aí manusearam a sua agenda, vieram aí, mas nenhum mesmo teve, não quis revelar uma estratégia, ou deixou de falar algo, todo mundo entregou tudo que tinha, assim, né? Isso aí que foi 10, muito né? Legal, muito legal. É por isso que a gente pede o que marcou, é uma questão individual, porque todo mundo teve contribuições maravilhosas, né? Poxa, a mim me marcou muito, e aí eu quero até para compartilhar com vocês, o episódio número 2, que foi o primeiro que a gente fez, né? Sim. O 2 foi o primeiro que a gente gravou. O episódio 2 foi o primeiro que a gente gravou, porque, na verdade, com o Josué, que via da quinta-feira, ia ser ao vivo, e eu queria muito gravar com a Fabi Carvalho e o Thiago, que são do BNI, aqui do Serra Mário, eu queria muito gravá-los antes de nós lançarmos
o BNI Rotas do Vinho em Bento. E aí, só que eles não podiam na semana seguinte, podiam na semana... Ou seja, o episódio número 2 foi ao ar uma semana depois do episódio número 1. Então, se vocês, quem quiser voltar e assistir, vai perceber que o episódio número 1 tem algumas características que o episódio número 2 não tem. Que foi o primeiro que a gente estava ainda definindo como ia ser o negócio. E do episódio 13 em diante, é tudo mais parecido ou igual ao episódio de número 1. Então, dá para perceber esse movimento de evolução também. E a mim também E talvez foi esse momento que para mim virou a chave. Que foi o sim da Fabi e o Thiago. Para mim, porque eles foram o primeiro. Sim. Até então eu tava... Por mais que a coisa estava rodando, meu Deus do céu, será que as pessoas vão vir, vão confiar? E eles são pessoas muito ocupadas, que giram o estado inteiro. Sim. E eles disseram, não, bora, vamos fazer. Eu digo, meu Deus, eles disseram sim, e agora? Sabe? Mas então é verdade, tá acontecendo. É verdade, tá acontecendo. É sobre isso, mas foi muito legal mesmo. Se me permite, só uma pessoa também de citar, além de todas, foi o André Heck, né? O gestor André, lá da cooperativa, que a gente tava tendo a Noite Branca. Aqui, era Noite Branca, né? Sim. E aí ele se dispôs a fazer ao vivo, então não foi gravado. Sim. Então, além dos aprendizados, né, que a gente tem dos outros convidados financeiros que a gente comentou aqui, ele trouxe curiosidades da cooperativa aqui da nossa região dos vinhedos, que a gente nem tinha ideia da quantidade de curiosidades. Sim. Então, foi um aprendizado além do empresarial. Foi algo de conhecimento, nossa, aqui do público. E para quem não sabe, a cooperativa Vinícola Garibaldi tem produtos premiados na França. Na França, com medalha de ouro. Que é o berço do espumante. Lá do champanhe, né? Lá do champanhe. Então, assim, foi lá e tirou medalha de ouro. Primeiro lugar, né? Exato. Então, não é uma premiação, ela tirou quinto, sexto. Não, medalha de ouro. Então, Garibaldi nossa, é orgulho para nós aqui é muito, que leva o nome, né, da nossa cidade. Com certeza. Sabe que é bom ressaltar isso, porque tivemos empresas gigantescas, como a cooperativa, o próprio BNI, tivemos, então, consultores também com atuação nacional, como é o caso do Samuel Basso, mas também tivemos trabalhos que, digamos, que numa lógica... A própria Gasperim Pilati, que também é enorme, né? Enfim, aqui certamente a gente vai esquecer alguém, tá? Vamos esquecer bastante gente. Mas teve oportunidade para todo mundo aprender. Teve quem se identificou mais com as empresas grandes, tem quem se identificou um pouquinho mais com as empresas menores, com consultores, com prestadores de serviço, enfim. Isso acho que mais legal, né? Com certeza. Teve conteúdo para todo mundo. Não faltou para ninguém. Não faltou. São 24 horas, um pouco mais de 24 horas de trabalho, né? Porque a maioria dos episódios passava um pouquinho. Dá uma... 24 horas de conteúdo. É muito. É um dia inteiro de conteúdo. Mas se pegar o que foi entregue, tu pode dobrar mais. Porque o que foi entregue é na veia. É na veia. Não teve enrolação. Numa aula, tu tem lá uma aula, vamos supor, numa aula aí, numa cadeira, tu vai lá, fica uma hora lá ouvindo o professor falando, ele vai falar outras coisas tal, e vai entregar realmente um conteúdo lá em 10 minutos. Sim. Aqui foi uma hora de só na veia, assim, sabe? Direto. Só soluções, como conseguiu chegar naquele ponto, ou seja, só caminhos abreviados. Então, das 24, bota 25 horas aí dos minutinhos a mais, pode botar o dobro para mais aí, que foi conteúdo na veia, algo simplificado e certeiro, né? Que legal, verdade. Isso, olha, a gente olhando para trás, dá uma satisfação. Meu Deus, foi um caminho trilhado aí, gente. Foi muito bom. Que legal. Mas, gente, vamos lá. Tem um ditado que diz assim, já que o Diogo trouxe os ditados do Flávio Augusto, os dizeres, tem um ditado que a expectativa é a mãe da decepção, né? Aí eu não posso deixar de perguntar para vocês como vocês imaginavam no início e o que na realidade se mostrou diferente. Vai, Diogo, vai. Cara, eu vou te dizer o seguinte. Tu não levou fé. Não. Eu tinha uma preocupação. Desculpa, eu não resisti. 6 meses jogando aqui. Eu não resisti, desculpa. Foi bom. Não, eu tinha uma preocupação no seguinte, né? Quanto à expectativa de resultado para quem estava organizando, que era o comandante e o Jean, no caso tu, o Evandro e o Jean.
expectativa de que, vamos fazer um podcast, vai vir um grande empresário de Garibaldi ou região e vai estourar de audiência e tal. E a minha preocupação era a frustração de vocês. Porque, tipo, YouTube, eu já fiz curso de YouTube e tudo. Nós aqui na rádio temos YouTube também, canal no YouTube. Então, às vezes, dá legal, às vezes não. Numa dessa estoura, numa dessa tu prepara, faz tudo e dá um grãozinho de nada. Então, a minha preocupação era com a frustração de vocês. Pô, será que eles vêm aqui e estão querendo muito e não dá nada? Então, o meu medo era esse, a minha preocupação. Porque quanto ao conhecimento, eu te conheço o profissionalismo do Jean, eu não estava preocupado com essa questão, o andamento, a condução, não. A minha preocupação era realmente com a frustração. Eles estão numa expectativa de ter uma audiência que o YouTube vai estourar, vai explodir, e numa dessas não é assim. E no bem da verdade não é assim. Fica até um toque. Quem tem interesse aí em montar um canal no YouTube, sabe que não é de uma hora para outra que vai explodir, tem que ter uma consistência. Ao mesmo tempo, dá para dizer bem tranquilamente que numa dessas de 30, 40 vídeos, um basta para explodir. Então, essa minha questão era a seguinte, era a minha preocupação com a frustração que vocês poderiam gerar, assim, sabe? Muito bem, muito bem. Jean, você? Eu não sei se tu concorda comigo, mas pegando isso que o Diogo falou, eu acho que a gente começou meio que com o pé no chão. Tipo, eu não sei, pelo menos tu não me passou isso. Queria sim, né, ter milhões de visualização, virar famoso, começar a trazer dinheiro vou virar podcaster, vou ficar milionário. Isso, vou largar fora tudo e virar podcaster. Mas eu acho que no início a gente pensou, cara, a gente tá saindo do nada, né? Quem nos conhece é aqui da região, né? Querendo ou não, o YouTube, a gente tá se indo pra fora agora, né? Uhum. Então a gente começou, vamos começar aos pouquinhos, né? A gente tinha essa expectativa, mas vamos começar aos pouquinhos. A gente pensou, cara, você tem 15 pessoas assistindo? Pelo menos eu botei na minha cabeça, ótimo, já são 15 pessoas. 20, aí foi aumentando, 30. Então acho que a expectativa foi crescer, né? O podcast, crescer, aprimorar, né, no sentido das minhas habilidades ali de edição e tal, porque querendo ou não é o compromisso. Toda semana tu tem que estar editando e tu tem que estar com a agenda parada para o podcast em algum momento. Mas isso que o Diogo falou também é independente do vídeo. Tipo, tem vídeos lá que tem, né, infelizmente, 15, 20, 30, 50, enfim. Aí o que mais tem, que passou do 100, foi o quê? Foi o assunto mais comentado do início do ano, reforma tributária. Uhum. Que eu acho que era a coisa que mais todo mundo estava procurando. Acho que... Então, isso foi um pouco mais. Mas, de restante, questão de comentários, isso daí foi bom. Tipo, analisando que a gente saiu literalmente do zero para chegar com a quantidade de seguidores, com a quantidade de visualizações nos cortes no teu Instagram. Eu acho que deu a mais do que a minha expectativa. Então, eu acho que supriu, sim. Não sei se qual a tua visão. Isso é importante trazer. Porque quando eu comecei, de verdade, eu só tinha uma expectativa, que era alimentar meu Instagram com os cortes. Sim. E começar um conteúdo no YouTube. Porque vamos falar de vendas. Uhum. Quando a gente pensa em trabalhar com vendas no meu ramo, que é o ramo de desenvolvimento humano, você precisa entregar algo e depois você vende. Esse é o movimento. E para mim sempre foi muito claro que é importante contribuir com as pessoas, porque algumas pessoas vão querer te consumir de maneira gratuita e ok, outras pessoas vão te consumir de maneira gratuita e depois vão querer um pouquinho mais, e elas vão te buscar. E tem aquelas pessoas que simplesmente não vão ter interesse em você porque nunca ouviram falar de você. Sim. E aí a gente abre uma porta para elas virem conhecendo e aí a gente aproveita a rede também dos convidados. Então, teve um pouco da estratégia comercial, mas sim, de coração, são estratégias que elas não são excludentes. Sim, contribuir com quem quer crescer e sim preparar uma base de estrutura de marketing comercial, mercadologicamente pensando. E dentro dessa lógica, eu sempre fui muito preguiçoso para gravar conteúdo do Instagram.
Eu sei. Tu sabe, né, Jean? Eu sei. Sim. E então, dito isso, bom, poxa vida, aí eu alimento meu Instagram, deixo ele, eu entrego para as pessoas um conteúdo que eu faço questão que seja de qualidade e sem falácias, Isso. que na internet tem bastante. Tem muito. Nossa. Tem bastante falácia. E aí, dentro disso tudo, era a minha expectativa. Tanto que eu olhava para as minhas visualizações dos cortes do Instagram, tinha lá 20 mil, depois 25 mil, depois... Teve um momento que chegou a ser quase 40 mil visualizações no meu Instagram. E eu não sei se isso é muito, se é pouco. Eu só sei que eu nem imaginava que fosse ter isso, né? Principalmente por causa dos cortes. E aí começou a ter outro movimento. Então, a minha expectativa, ela era em relação ao que com certeza teria. Sim. Que era vídeos no YouTube e cortes no Instagram. Essa era a minha expectativa. Sim. Então, o que me trouxe para depois, que se mostrou ser diferente, isso me surpreendeu. As pessoas... Eu estava nesse final de semana, estava num treinamento de inteligência emocional, e aí eu estava comentando, como é que é? E aí uma pessoa entrou e ela olhou, mas tu tem um podcast? Já arrepio. Eu digo, sim, tenho. Tenho. Mas não era nunca foi. Porque o que acontece? A nossa bolha. A bolha do desenvolvimento humano são profissionais fazendo seus movimentos. Aí tu tem alguém que faz de um jeito, outra pessoa que faz de outro jeito, outra pessoa que faz do jeito, e a maioria que acaba sendo ou conhecido ou até meu amigo. Sim. Então é uma coisa relativamente normal. Só que aí a gente esquece que existe vida fora da nossa bolha, né? Verdade. Sim, exato. E aí também me surpreendeu a surpresa das pessoas. Em relação, tô fazendo Sabe, gente, Até porque a tua primeira preocupação era alimentar o Instagram, mas tu sempre falava, eu quero continuar sendo treinador de vendas. Eu não Isso. quero ser conhecido como podcaster. É isso aí. Mas eu preciso postar para alimentar e o pessoal saber que eu trabalho com isso. Isso aí. Então a gente trabalhou nessas duas coisas. Como dizer que tu é, mas que tu não é. É isso aí. Então essa foi a preocupação Então, sim, assim, eu acho que o que menos estava preocupado em ficar rico com o YouTube, Diogo, era eu. Não, eu não. queria uns dinheirinhos. Tu queria uns dinheirinhos? Não, eu também, mas Monetização. gente, de verdade, eu não sei se é tão fácil assim alcançar esse lugar, sabe? Eu que estudei isso, talvez lá em 2020, que é onde que começou o podcast, ou 2015 que começou o YouTube, então era um pouco mais fácil. Agora, 2026, tu tem que ter limite de curtida, limite de seguidores, limite de minutos de vídeo. Então é muita regra. Cuidado com o que tu fala. Bom, a gente foi até... a gente foi o quê? A gente foi excluído de um país, lá, então imaginando... Fomos excluídos da Filipinas. Da Filipinas, As Filipinas... então... teve o episódio da Morgana? Foi O episódio da Morgana Aime não passou nas Filipinas. Não monetizou. Não monetizou nas Filipinas. Nenhum monetizou por isso. Mas enfim, a Morgana Aime... O pessoal, se for perguntar nas Filipinas, quem conhece a Morgana Aime? Ninguém. E nem a mim, né? O resto... Só se algum outro episódio foi. Mas aquele específico ninguém conhece. Não, mas depois ela veio de novo aquele Sim, o outro foi. Ela sozinha não foi. Então tá bom. Então a Morgana nas Filipinas é conhecida como a mulher do Thiago. Isso. Tá bom, então. Basicamente. Se ela enxergar esse episódio e ver que eu falei isso, ela vai acabar com a minha... tu vai mandar? Óbvio. Tem que mandar o cortezinho, faz a collab. Fazer a collab com ela. Um beijo no coração, Morgana. Um beijo no coração. Enfim, e para quem não sabe, nas Filipinas, a Morgana é uma extraordinária consultora financeira. Isso. Isso, só para deixar claro. Será que esse vai passar nas Filipinas, Diogo? Manda até no fim esse cortezinho aí. Vai cortando. por favor. Pessoal, vamos lá. Eu acho isso muito legal. Porque aqui a pergunta era um pouco diferente, mas eu quero a nível de curiosidade. Porque eu tive alguns feedbacks de pessoas que se disseram impactadas de alguma forma, positivamente. Sim. Pessoas que assistiram, que acompanharam e me deram feedbacks positivos. E vocês? Depois eu quero citar uma pessoa que, inclusive, me deu uma dica que eu citei algumas vezes aqui. Mas de vocês, tiveram algum feedback externo? Porque eu nunca perguntei isso para vocês. Tinha algum feedback externo sobre o propulsor? Alguém comentou alguma coisa? Não.
Não, comigo não, porque sabe o que eu acho? Eu não aparecia, né? Sim. Nem o Jean, por exemplo. Então é difícil alguém chegar e falar do programa assim, sabe? Não teve. Né? Por conta do podcast, não. Por conta da rádio, sim. Por exemplo, a Mecânica Kizine, que está lá no Cairu, lá no endereço, eles estão conectados direto. Que só vai na terça. Certo. Aí, porque eles ouviam na rádio, aí sim, né? Alguns dias na segunda e tal. Mas do podcast não, porque como eu não participava, é difícil alguém chegar e... Sim, te falar, verdade, É. verdade. Não, porque essa era realmente uma curiosidade que eu tenho, Sim, é. porque pra mim chegava, né? Por óbvio, eu tô aqui. Sim, exato, Cara, exato. Eu acho que não chegou diretamente de alguém me perguntar, mas eu sempre fazia propaganda, porque querendo ou não... por favor, né, é meu Jean? emprego também. Daí o É seguinte... isso aí, Jean. Fica o Jean, Daí- ele é o emprego dele, mas ele também patrocina, né? É uma dinâmica um pouco confusa. É tu que deu essa ideia, eu só aceitei, só fui junto. Mas aí eu fui apresentando, tipo, tem que ter um cliente meu que ele falou, tu conhece alguém que dá treinamento de liderança ou de vendas e tal? Eu falei, agora, pra quem não sabe, é meu primo, tá? O Evandro agora foi revelado. Eu falei, tem meu primo que tem um podcast, não sei o quê, e eu fui explicando. E ele é um dos que assistiu, que eu tenho certeza que ele assistiu do primeiro ao fim. O Matheus, posso fazer propaganda da empresa dele também? Pode. Matheus da Cultivida. Que é o Matheus, um grande abraço pra ti. E quem sabe, se tu tiver, então, disponibilidade em algum momento, a oportunidade de termos uma segunda temporada, ter você conosco e, claro, patrocina nós, Matheus. Tu viu como é bonito ver os outros sendo falados? O teu também pode ser falado aqui. Que legal, é isso aí, é sobre isso, muito bem. Eu quero citar um grande amigo, Marco Antônio Fracalossi. E olha que interessante, ele é tocaio, no bom gauchês, de alguém que tem relação com um convidado conosco. Porque o Marcos Fracalossi, ele é um dos proprietários da Real Assessoria Empresarial. Mas não é o mesmo Marco Fracalossi que é o proprietário da Empretec. E o Marco Fracalossi, nós tem o mesmo nome praticamente. Eu até brinquei com ele, ainda bem que são duas pessoas sérias, né? É, Já avisou se um dos dois não fosse? Ia dar Não, problema. ia dar problema. Não, os dois são empresários sérios e do mais alto calibre de qualidade, comprometimento e excelência. E eu tava falando com o Marco, e ele diz assim para mim, Diogo, aperta teus convidados que ali tem conteúdo. É verdade. Aperta esse pessoal para tirar coisa boa. E eu obedeci o Marco. Eu me lembro que tu falou essa aí, é verdade. Eu falei algumas Falou vezes. embaixo, Isso aí. Esse é outro. A Empretec, ela completa 20 anos em outubro. No advento de termos uma segunda temporada, esse é um cara que eu quero trazer. Esse é um cara E o que tu vai irmão- apertar. né? Eu vou apertar. Aperta Ele e o irmão dele, que é o Pedro, ambos são os proprietários. Deixa pra ti. Deixa pra mim. Tu quer que aperte? Então tá. Então tá bom. Vou Vê apertar. como vai pegando gosto, né? É, Legal, isso aí. legal, legal. Pessoal, olha só. A gente já começa a ver a curva dos box, né? Chegando Daqui a pouco a gente já vê a na- bandeira, ó, os caras se preparando para dar a bandeirada. Passou rápido até. Passou. E a gente... Eu gosto de fazer um rescaldo. O que fica? O que fica desses 6 meses? Uma mensagem, uma impressão, um sentimento. O que fica pra ti, Jean? E depois eu passo pro Diogo. Não, acho que fica todo o aprendizado, né, que tivemos. E fica aquela vontade de quero mais. Que mesmo que dá o corre, que dá o trabalho, que dá dor de cabeça, que a agenda sempre tem que estar disponível ali para quando o convidar, que o convidar sempre é prioridade, enfim. Mas eu acho que dá aquele gostinho de, tipo, quero mais. Acho que dá, a gente consegue fazer. Se a gente se juntar de novo, dá pra continuar. Dá pra continuar. Legal. Antes de passar a bola pro Diogo, eu quero fazer um relato. Pode fazer. O Jean, quando eu apresentei... Primeiro eu conversei contigo, para entender a viabilidade, a questão monetária, que era importante também para poder viabilizar. Quando eu levei o projeto pro Jean, Diogo, né, Jean? Cara, o olhinho do menino brilhou.
E aí, advindo de uma frustração de um outro projeto que não Sim. ganhou corpo, né? Sim, é. E que te frustrou bastante. Bastante. Que tu foi atrás, tu viu e... Fiz um projeto, fomos atrás do apoiador, o apoiador deu um sim inicial, preparei, eu lembro que, ontem eu estava pensando nisso, inclusive, a gente fez uma lista, eu e minha vice-presidenta, no caso na época, a gente fez uma lista de 35 nomes para a gente entrevistar, e quando a gente ia começar, ele falou que não, ele voltou atrás. E aí eu já tinha projeto, já tinha logo, já tinha tudo. E aí entrei totalmente numa frustração. Sim. E aí por isso que quando tu veio, aí reacendeu a chama. Legal. E aí por isso que eu acho que eu brilhei o olho. Legal. Que é uma coisa que eu queria. Sabe que foi muito bacana esse apoio que veio de vocês dois naquele momento. Mas enfim, depois eu falo. Diogo, de tua parte, o que fica assim de mais impactante? Tu vê quando um fala primeiro, meio que tu pega aquele gancho ali. Sempre era o mesmo. Né? Mas olha, como eu participei aqui e conheço a maioria dos que estavam aqui, os convidados, eu conheço a história de cada um, né? Assim, e na grande maioria, né, gente, começaram com pouco e nada. E se tornaram empresários de sucesso. Então, eu acho que assim, o que fica é o objetivo. O que tu quer da tua vida? Tu quer algo a mais? Faça algo a mais. Bastante gente falou disso aí, o esforço, a dedicação. Então, para mim, assim, sendo bem claro, bem sincero, assim, né? Tu tem alguma coisa, tu já começa de um patamar para cima, tu vai precisar se esforçar igual, só vai ser um pouco mais fácil. Agora, para ti, que está começando agora uma empresa, uma loja, um podcast, o que for, são os primeiros passos. Então, a força de vontade, a dedicação, a tentar não se frustrar, aguentar esse sentimento aí e, claro, né, é constância, né, gente? É acordar cedo se precisar e dormir tarde se precisar, que foi o que muitos dos empresários que trouxeram esse assunto em pauta aí, o norte foi, para chegar no sucesso precisa suor. Falava já o Silvio Santos, né? Transpiração. Então, assim, para mim é isso, é a dedicação e querer chegar lá. Porque quando a gente quer, a gente faz. Agora, eu no meu Instagram eu falo muito em saúde ali, né? Buscar saúde e tudo mais. Como é difícil fugir das desculpas, né? Eu falo assim sempre. O sábado de manhã, muitas vezes, eu acordo e vou dar uma corridinha, né? Aí eu falo, e aí, conseguiu fugir das desculpas hoje? Tu não foi caminhar por quê? Não foi correr, não fez exercício por quê? Deu culpa pro tempo. Mas para ficar no sofá lá 1 hora mexendo no telefone, tu ficou. E aí lá no futuro, quando vier uma doença mais severa, aí tu vai ter tempo para cuidar daquela doença, né? Então, assim, pegar esse gancho dos convidados, do que o podcast, o propulsor empresarial aqui gerou, que foi a dedicação de conseguir chegar lá, dando toda a sua energia, né? Muito bom, muito bom. Eu gostaria de colocar que, para mim, esses 6 primeiros meses, sabe, gente, para mim fica o sim dos convidados. A gente citou alguns nomes aqui. Citamos alguns nomes. Alguns convidados, algumas pessoas que eu convidei me disseram não. Uhum. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Uhum. Mas eu quero... nós falamos alguns nomes até aqui. E eu tenho medo de esquecer alguém. Mas eu não... Como a gente citou alguns nomes, eu quero falar de Aline Agatti. Eu tenho toda a lista aqui, se tu quer. Tu tem a lista aqui? Então me passa que daí eu tenho certeza que eu não esqueço ninguém. Já que a primeira temporada caberia citar, são 20. São um pouco mais de 26. Não são tantos. Vamos lá. Temos então o Josué, a Fabi e o Thiago, né? A Roberta e a Rosana, da PM. Oxe. Poxa vida, não dava para esquecer, né? A Morgana Aime, a Aline Agatti. Vamos falar o Caio, que é um grande amigo da vida toda. E o Caio, ele estava com um compromisso na SIC e ele deixou de ir para vir aqui. Para vir aqui. Né? O André Reck, o Misael, que veio aqui no dia de Natal. No dia de Natal. Aí, claro, não tem como não falar do Rafael Lume, que o programa dele foi ao ar no dia 1º. Então, começamos, foi muito legal.
Tem então também o Michael e a Luciana, da Real Assessoria. Gente, que programa legal. Esse foi bom. Falar de reforma tributária. Minha nossa. Com a leveza, leve. com a leveza que eles trouxeram, foi incrível. Também tivemos o Ismael e a Elisa com o projeto deles na Casa 365 como um case para inspirar que uma ideia pode sair do papel. Eu achei o case deles. Eu gostei muito por mais que daqui a pouco não foi um programa tanto com dicas, mas foi um programa de inspiração, como um bonito case. Perfeito. Isso, Perfeito. Então o Thiago, que acompanhou a Morgana num outro movimento, a Aline Grejo, que foi incrível, aí a Bruna, o professor Ricardo Não, aí, mandou aí tem muito bem, depois José, o Samuel Basso, foi muito legal, o Felipe Reuser de Almeida, também advogado, né, bem leve, trouxe também a questão da participação dele juntamente eu vou usar o termo Expo Bento, mas na verdade é o Fundapark em si, né? Trouxe uma história, né? Uma história. As histórias que ele contou no off também foram divertidíssimas. No Né? off, Essa a gente não pode contar. Daí não dá. Também não tem como aqui não falar do Jefferson Gasperin, né? Que além de ser um grande amigo, que confiou. Esse foi um dos caras que olhou para mim e disse: cara, que legal esse projeto. Esse também. Poxa, o cara tem uma visão empreendedora. E saiu do interior, quase do nada. Que É isso aí. Né? O Murilo Bortolosso, advogado. O Bruno, né? O Bruno das Óticas Diniz, que tem toda uma trajetória dentro da franqueadora, para depois vir a se tornar um franqueado. A Cristiane Zanotelli, uma aula de psicologia e de gestão de pessoas. Né, o Anderson Fontanive, da Cervejaria Decisão, que me deu bastante sede. Foi muito legal. E claro, né, a nossa última convidada, a Fabiane Bianchi Locatelli, dando um show de meio ambiente e toda essa parte da consultoria que ela promove, muito legal. E claro, hoje com o Jean Carlos Teixeira e o Diogo Setolin, que também deram sim. Isso é muito importante. E enaltecer todos, porque que nem todos os comentários que a gente fazia foi um programa leve. Tipo, mesmo os advogados, que muitas vezes eles falam que é assunto chato, pesado, trouxeram uma leveza que dava vontade de assistir mais. E cabe relembrar aí, né, a audiência, quem não acompanha ainda o Instagram do Evandro Pérsico, tá cheio de cortes aí, de momentos assim, ó, notáveis, vamos dizer assim. Assistem gente que dá trabalho, tá? Assistem que dá trabalho pro Jean. Ao menos isso. Muito bom, muito bom. Eu quero fazer aqui uma menção à Cris, que nos episódios ao vivo conduziu alguns, então ela também esteve trabalhando e também deu o seu melhor, né? Com certeza. E tem um episódio que... Vamos trazer esse bastidor? Porque temos um episódio que saiu no canal do YouTube do Evandro Pérsico, do pessoal da igreja, né? Aconteceu. Não, aconteceu. Aconteceu isso também. E esse meu cliente que assiste todo dia, ele me pediu, falou, ele tá entrevistando a igreja, que bacana, legal. Mesmo, tu falou, eu falei, que? Não. Essa é a parte, sabe, gente? Eu gosto muito de humanizar as coisas. Essa é a essência do que são o mundo dos negócios, o mundo... Cara, as pessoas erram, elas corrigem, elas ajustam e elas crescem. Isso. Eu acho que foi um pouco do que foi esses primeiros 6 meses. Legal. Muito legal. Agora a gente ri, né, Diogo? Quando eu contatei o Diogo, assim, ó... Pela voz dele no telefone, eu vi que ele ficou vermelho. Se marcou. Peraí, deixa eu contextualizar para o pessoal aqui. Aconteceu o seguinte, gente. Ó, na segunda-feira de noite, na rádio aqui, que foi o caso... Toda segunda-feira tem. É um programa de igreja aqui na rádio que eles vêm. E eles fazem o programa para quem quer ouvir e para os participantes da igreja, né? E aqui no sistema, tem que fazer uma troca de login. E na hora não foi feita.
E ficou o login do Evandro Pérsico do podcast aqui. E aí a live, em vez de ir pro YouTube da igreja, foi pro YouTube do Evandro Pérsico. E tava com uma audiência boa. Tava, e pior que tava. Nem no nosso ao vivo não tinha aquela audiência. Eu acho que eu tô convidando. Eu preciso convidar o pastor, então. Eu já tinha que ter convidado o pastor pra fazer uma. Muito bom. Ai, muito bom. Não, Que boa gargalhada. Peraí, então, vamos expor também. O Diogo também deu uns momentos engraçados. Teve. Aquele lá que a gente teve que começar uns 3, 4 vezes o programa. Ah, sim, eu vou começando a ouvir. Bom, você sabe que no programa o Evandro começa bem entusiasmado. Olá! Peraí, calma, de novo. Olá! Aí ele, pá, esqueci de gravar. Aí isso aqui a gente tem lá, às vezes, as gravações. O Evandro, tipo, tá, dá pra começar agora. Tipo, TDC, né? Cara, é engraçado. É que assim, né? Bom, o pessoal do FM, né? Ué, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Riscou o CD. É que assim, é que assim, né, gente? Aqui, para eu gravar o podcast, no sistema tem que dar o play para gravar. Certo. E nessa questão, na primeira vez, tinha estourado tudo, porque foi um griteiro. Pronto, Tem o caso agora. Assim, não, vou fazer de novo, para ficar legal, né? Aí a segunda vez, não botei gravar. Vai de novo, Aí na terceira deu certo. Aí na terceira foi. Não, porque senão ia voar O microfone. Aí eu nem vou falar da história do relógio, né? Mas isso aí deixamos quieto. Deixa, é uma dor. O relógio deixa. É uma dor. É uma dor, é ponto fraco. Muito bom. Acho que quem tá escutando pela rádio, Não o que tem esses nada. malucos, esses malucos estão falando? Não, eles vão rir junto, porque foi engraçado. Foi. A risada foi engraçada. Foi, muito bom. Então, apesar de o coração dar uma apertadinha, a gente chega na bandeirada do último episódio dessa temporada. E só me resta, então, fazer uma pergunta antes dos agradecimentos finais. E a pergunta é, o que mais pode ser dito, Jean, para que esse momento tenha valido a pena? Então, além de tudo, eu acho que não é só o que a gente construiu, né? Eu pensei isso muito ontem, é o que a gente provocou. Então, se cada um que ouviu deu uma provocada, deu uma mexida nas estruturas, seja pessoal, seja profissional, seja uma mudança de que algum profissional aqui trouxe uma experiência para querer mudar, talvez o estilo, talvez a maneira que está lidando com essa empresa, ou quer começar do jeito que começou, do jeito que vai começar, para mim eu acho que já valeu a pena. Tipo, você tocou em alguém, seja qualquer um dos 24 episódios ou os 24 episódios, eu acho que já, para mim, já é o suficiente. Porque, para mim, com certeza, todos eles mexeram em alguma coisinha para mim. Então, acho que é importante isso. Obrigado, Jean. Eu até anotei uma frase aqui, né? Para não perder, que era bem a dica que eu queria dar. A exemplo da experiência do podcast, né? Do podcast Propulsor Empresarial, que é esse que nós estamos, precisa ter coragem com conhecimento para iniciar uma grande jornada, manter o ritmo e não desistir. Foi o exemplo de vários empresários, foi o exemplo do podcast, que chegamos na primeira temporada aí. Então, você que está iniciando, falo até mais uma vez aí, iniciando uma jornada aí, se tu não sabe tudo sobre a empresa, sobre os processos, chame alguém que sabe. Que foi o caso do Evandro, chamou o Jean, chamou o nosso auxílio. Então, numa empresa também, o chefe ali, o dono da empresa, ele não sabe fazer tudo, mas ele contrata alguém que sabe. Foram vários exemplos nesse sentido que a gente ouviu nesses 24 episódios aí. Então, fica a ideia para vocês aí, gente. Né? Vão iniciar uma jornada ou estão já na jornada, busquem aprofundar no conhecimento. Né? E outra, a gente ouviu de todos quase aí, tudo muda, toda hora está mudando. Então, o aprendizado constante, buscar novas tecnologias, novos conhecimentos, isso é fundamental para te seguir ou em alta ou seguir indo, né? Porque, poxa, hoje em dia com esse dinamismo de rede social, de internet, de chat GPT, de IA, né? Como é que tu vai deixar para ler um artigo sobre o teu negócio, sobre a tua empresa aí, daqui uma semana mudou tudo. A gente ouve na rede social aí, o algoritmo mudou.
O algoritmo mudou. E não é só o algoritmo que muda. A gente viu, eu sempre falo assim, porque tudo é relacionado aos convidados, né? O comportamento das pessoas, ele altera direto. Toda hora ele muda. E todos nós aqui trabalhamos com vendas. Tu é funcionário aí de uma empresa, tu é colaborador da produção? Sim, tudo bem, gente, mas tu tem que querer mais. Tem que vender a tua imagem para o chefe lá, te botar num cargo a mais. Tu vai ficar ali a vida inteira. E é uma situação que eu gosto também de usar o teu termo aí, provocar. Tá bom assim, mas talvez não poderia ficar melhor. Então, eu digo assim, estude, se aprimore, busque novos momentos. Eu estou num lugar aqui que eu não... Tá difícil, eu vou ficar... Não, gente, se movimente aí, bota o dedo na tomada, tire rapidinho, sabe? Dá aquela mexida, aquele sacudão que a mãe dava em nós quando era piá, né? Isso aí faz bem. Chacoalhar no sentido cabeça, né? E buscar manter sempre, que nem vocês citaram inúmeras vezes aí, manter o cérebro e o corpo ativo, né? Isso aí não é levantar e trabalhar, né? É fazer o exercício, ocupar a mente, cabeça vazia, morada do diabo, né? É isso aí. E se me permite, só aquela famosa frase, se tu está começando um negócio, se está começando algum projeto, não tenha medo. Mas se tiver medo, vai com medo mesmo, que no fim tudo vai dar certo. Boa ideia, já. E aí eu até agrego aí, né? Falei bonito. Eu tava aqui pensando. Vai ficar bom, guri? E eu agrego o seguinte, né? Não espera ficar perfeito para fazer. Exatamente. Ficou mais ou menos, faz. Né? E outra, né? O Evandro falou no início, né? Vamos procurar ser nós, porque às vezes a gente quer copiar alguém que já está estourado aí, já fugiu a bolha, mas eu costumo dizer para vários apoiadores nossos aqui da rádio, ou até para mim, assim, porque eu sou a imagem da rádio, né? Se o pessoal está curtindo o conteúdo que a gente coloca, se o pessoal contratou nós para fazer esse material, eles contrataram porque eles gostaram do nosso jeito. Exato. Não de uma cópia que eu fiz de alguém, sabe? Claro, eu copiar o formato, copiar uma troca de imagem aí, tudo certo. Sim. Mas eles querem o jeito que eu falo, o jeito que vocês falam. Isso fica a dica para todo mundo aí que está nos ouvindo, né? Se o pessoal levou aí, é porque eles querem. Levou aí, eu falo, te chamou para fazer algum material, é porque eles querem o teu jeito. Exato. Não o jeito que tu tá copiando alguém, que isso aí não rola. Muito bem. Os guris são bons, né? São bons. Deu espaço. Deu espaço, eles se criam. Muito legal. Gente, essa 1 hora passou voando. Nossa, foi muito legal. Até passou a tremedeira. Passou a tremedeira. Jean, não tá mais suando frio, não. Agora só vamos. Agora tu tem experiência, tu pode falar com propriedade. O Jean agora, a próxima vez que tivermos oportunidade, o Jean vai fazer o seguinte... Fica tranquilo, vai dar tudo certo. A gente começa um pouco nervoso, mas depois se solta. Agora eu vou estar do outro lado, agora eu vou ter a certeza. Agora tu vai ter a certeza que é assim. Muito bem, muito bem. Então, Jean e Diogo, considerações finais de cada um de vocês, agradecimentos, enfim. Por favor. Bom, acho que já falou de tudo, né? Ia ficar meio repetitivo, mas é agradecer mesmo. Acho que tem que ser a ti diretamente, porque pela oportunidade, o Diogo pelo espaço, né, também. Para mim, eu que estou começando com isso, então foi uma experiência lá atrás frustrante, que aqui eu consegui colocar em dia, colocar para frente um projeto que meio que abracei junto contigo. Muitas vezes eu até comentei, se eu estiver passando muito na tua frente, tu me diz que o projeto é teu, mas sabe, tu me dá liberdade quando vê, eu tomo conta e tu fica de coadjuvante ali. Mas eu acho que é só agradecer mesmo, agradecer a audiência, agradecer o público, o pessoal da rádio também que está sempre nos ouvindo, basicamente todas as terças-feiras, os convidados, né? Agradecer, eu acho que para mim a palavra é agradecer. Eu estou contigo nessa aí também, de agradecer a oportunidade de poder estar desenvolvendo junto, né, com ideias no podcast. Isso aí é legal, a gente tem essa cultura aqui na rádio de dar as dicas para todo mundo que enfim, contrata, chama a gente para fazer essas parcerias aí. E assim, foi satisfatório realmente, né? E agradecer o Jean, a paciência de vocês também, porque afinal foi um projeto aí novo para todo mundo, né?
Sim. E assim vai. E a partir disso, teve várias pessoas que chamaram a rádio para fazer, É para mesmo? gravar Sério? vários. Ai, que Ah, legal. coisa boa. Isso é uma coisa muito Teve boa. vários, Que bom. Boa. Foi legal, foi legal. Que E bom. assim vai, né? Então, agradecer e dizer realmente, né, gente? Força aí, quem tem ideias, não espere para amanhã, depois. Eu vou até dar um exemplo aí, bem prático, né? Um casal que quer engravidar, que planeja, nunca tem. Nunca tem, não, desculpa. Vai demorar a ter. Geralmente dá aquele boom e o filho vem de uma maneira rápida aí. Então, não espere muito para botar, para não gerar essa criança que muitas pessoas falam, essa empresa é o meu filho, a minha filha, né? Não é verdade? Verdade. Então, fica assim, não espere para gerar essa ideia aí. Bota em prática logo, que nem o Jean falou, faça. Não espere para amanhã depois, porque amanhã depois surgem outras coisas e um sonho que poderá te elevar financeiramente, intelectualmente, tu acaba não conseguindo fazer, né? Muito bem, muito Posso bem. só roubar uma frase tua que tu sempre fala Pelo menos tu falou no treinamento que eu comentei e tu Pode, comentou vai. aqui também. Essa questão de não ter medo é que tu pode ser um baita profissional. Tu pode ser o mais... Desculpa a palavra, mais foda. E se tu não se apresenta, se tu não coloca pra frente, se tu não vende, se tu não apresenta o teu negócio, vem um qualquer de esquina, diz que é o melhor e pega todos os teus clientes potenciais. Perfeito. Antes de encerrar, eu vou pegar esse gancho. O termo é o seguinte: eu não posso admitir que um bom profissional perca negócios para um picareta. Isso. Aí, ó. Eu queria deixar tu falar a frase, que a frase é tua, né? Obrigado. Mas é verdade, porque o que tem de picareta que fala bonito, que se apresenta, que é impetuoso, e a gente perde para esses caras, não dá para admitir. Exato. Então a gente E não... essa frase me tocou bastante. Ele Tu não lembra pode. no treinamento? Sim, lembro. Então, e tem até um aspecto social, né? Porque toda vez que a gente vende, um picareta deixa de vender. Deixa de vender. Perfeito também. Simples Exatamente. assim. É uma reação em cadeia. É isso aí, muito bem. Diogo, muito obrigado. Obrigado pela acolhida. Obrigado pela estrutura posta. O Diogo não, trocou até os pedestal do microfone. O Diogo fez de tudo que estava ao alcance dele, menos relógio. Trocou câmera. Então, a gente percebeu o esforço, percebeu a dedicação. E, Diogo, perfeição, não existe perfeição, difícil. mas teve excelência. Obrigado. Teve obrigado. excelência. E é isso que para mim é importante. Obrigado. Tu vê como é que é a equipe, né? Porque a questão dos microfones, dos pedestais, aí foi ideia da Cris. Ela me insistiu, vamos trocar. Então a gente ouve, né? Quando a ideia é boa, bota em prática. Então... É que ela viu que eu tava Menos o brincando com as relógio, né, câmeras. Gil? Menos o relógio. Não, o relógio veio que eu... Nada. Durou 2 programas, tá ótimo. Durou já. 2 programas. De 24, 2 tá bom. Que né? Dois tá nada, bom, nada. 2 tá bom. Que horror. Que horror. Mas enfim. Muito bem, Diogo, de coração, Valeu, obrigado a tamo ti, junto. obrigado a Cris, né, que conduziu. E, como eu falei, perfeito, ninguém é perfeito, Não, exatamente. mas teve excelência. Show, E obrigado. a gente valoriza muito isso, e que agora eu saio daqui muito mais feliz sabendo que, de alguma maneira, também esse movimento contribuiu para Opa. abrir mais oportunidades também para a Rádio Conexão. Sim, abriu. Obrigado. Que bom, Tamo muito junto. bem, muito bom. E, Jean, a ti um agradecimento mais do que especial, porque tu és o coração do Propulsor, por mais que a carinha que está na câmera é a minha, Ó o coração. mas foi você que fez pulsar, foi você que dava ideias, então foi ímpar e da mesma forma que eu falei para o Diogo. Não foi perfeito, mas foi excelente. Foi bom. Muito obrigado. Agradecer mais uma vez, então, a todos que participaram e a todos que acompanharam esses primeiros 6 meses. Se Deus permitir, e assim for vontade dele, teremos uma segunda temporada. E com o coração aberto, digo para vocês, um beijão no coração de todos. E se sentirem que pode ser importante para alguém, ver, assistir, sentir o que aqui foi dito e o que foi dito nos outros episódios, então compartilha, curte, comenta, mas com a intenção clara de contribuir com quem quer crescer. Um beijo no coração de todos. Tchau.